Conversa de bastidor, com Malu Gaspar. Bom dia para você, Malu Gaspar. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia para os nossos ouvintes. Bom dia, Malu. O que se sabe mais até agora sobre essa operação? Bom, estava ouvindo aí o Felipe Igreja falar, é uma operação focada em abrir mais, aprofundar mais as apurações sobre o esquema de lavagem de dinheiro do Careca do INSS, que focou nesse número 2 do Ministério da Previdência, Adroaldo Portal, no filho dele e numa série de relações financeiras que esse personagem tem com o Careca. O Adroaldo Portal, ele é do Ministério da Previdência, mas ele também foi assessor do senador Everton Rocha e por isso o senador tem sido citado como um dos alvos da operação. Não há buscas no Senado, mas o Adroaldo e o Everton Rocha são muito ligados. Inclusive fala-se que o Everton é um dos padrinhos da indicação dele para ser o número 2 do Ministério da Previdência. E já houve algumas revelações sobre essas relações entre o Adroaldo e o Careca ao longo das investigações da CPI, né? Então, por exemplo, o Adroaldo já foi a camarotes junto do Careca do INSS, camarote de show, já viajou com ele, o Careca pagou um camarote para a gente do INSS no show do Red Hot Chili Peppers, há um tempo atrás, e isso também repercutiu bastante. O que agora é importante dizer, Milton e Cássia, que essa investigação não tem nada a ver com a CPI. A CPI está lá claudicando, né, mais ou menos avançando, mas muito devagar. Essa investigação está vinculada ao Supremo Tribunal Federal e ela é relatada pelo ministro André Mendonça. Então você tem dois ramos de investigação. Um que está muito parado, que é da CPI, não só porque o relator, que é o caso Viana, está doente, se retirou para fazer uma cirurgia, se cuidar, tratamento de câncer, como também por conta de todas essas amarrações que são feitas internamente, né? Hoje é o senador Everton, que todo mundo sabe que tem influência na Previdência, muito ligado a esse personagem, tem uma série de ligações financeiras com o Careca. Então, é isso que a operação de hoje está fazendo. Mas você também tem suspeitas sobre o Lulinha, que é o filho do presidente Lula, que também viajou junto com o Careca do INSS e que se diz, tem uma testemunha que fez um depoimento dizendo que ele recebia uma mesada do Careca do INSS. Então, quando isso acontece, né, Milton, caso a gente que está acostumado a ver essas articulações de bastidores no Congresso, a gente sabe que a oposição, que é o governo, sempre dá um jeito de amarrar o negócio, né? Houve acordo para não chamar nem o filho do Lula, nem o irmão do presidente Lula, o Frei Chico, que era membro de um dos sindicatos onde houve o desconto, e houve também acordos para não mexer com o Everton Rocha, que, muito importante falar, é vinculado ao senador Davi Alcolumbre. É uma espécie de braço direito, sabe? Quando aquele senador que o Alcolumbre conta para tudo. Esse é o Everton. Tanto que teve até recentemente essa questão do acordo do impeachment dos ministros do Supremo, ele que estava junto, enfim, ele está sempre ajudando o Alcolumbre no que é necessário. E por falar em Alcolumbre, Malu, ele afirmou ontem que deve manter, né, a imposição de sigilo, aquelas informações sobre a entrada e saída de suspeitos de praticar fraudes do INSS em gabinetes dos senadores. Então, Cássia, é isso que eu estou falando para vocês. Lá no Senado, a coisa está sempre meio amarrada. E no Supremo está andando. O que aconteceu em relação a esse sigilo, que eu acho que é uma das coisas mais... Quer dizer, diante de tantas coisas espantosas que a gente tem visto ultimamente, né? Mas isso foi muito impressionante, porque uma das primeiras medidas que a CPI do INSS tomou foi tentar quebrar o sigilo das entradas do Careca do INSS para visitas a gabinetes de senadores. Lá atrás, logo que a CPI começou. E o Alcolumbre proibiu
se dizendo baseado no aparecer da Advocacia Geral do Senado, sendo que isso violaria o sigilo do mandato parlamentar. Decretou sigilo de 100 anos sobre todas as visitas do Careca do INSS no gabinete do Senado. Quer dizer, é uma coisa difícil de entender, porque uma coisa é a inviolabilidade do mandato. Outra coisa é o dever de transparência da instituição Senado Federal sobre quem entra e quem sai dali. É muito impressionante isso. Houve uma briga na CPI em relação a isso, a oposição pressionando o Alcolumbre, e o Alcolumbre disse, não vou ceder. E assim estamos. Quer dizer, agora que a gente começa a ver essa investigação avançar para a relação do Careca com um senador específico, a gente sabe que pode haver muitas, porque o Careca do INSS, além de muito poderoso, também era muito articulado com os políticos. Agora a gente começa a entender por que o Davi Alcolumbre, super próximo do Everton Rocha, amigão, aliado, proibiu a divulgação das entradas do Careca do INSS dentro do Senado Federal. Quem ele visitou, quem ele deixou de visitar. Agora é isso, né? Por enquanto, felizmente, no Brasil, nós temos ainda uma Polícia Federal independente. Então, a Polícia Federal está fazendo a sua investigação, né, sob o ministro André Mendonça. Né? A gente está sabendo que o Alcolumbre está com outro sigilo na mão, sempre gosto de lembrar para o nosso ouvinte não esquecer, que é o sigilo do telefone do Daniel Vocaro. Esse é outro ministro, o ministro Dias Toffoli, que tem colocado tudo sob sigilo, tentado esconder as investigações da gente. Ainda bem que a gente tem outros meios de consegui-las, porque nesse caso, por exemplo, a gente não sabe quem entrou para falar com os senadores, né? Quantas vezes o Careca entrou, com quem ele falou. Mas a gente, pelo jeito, está perto de descobrir qual era a relação dele específica com esse senador, o Everton Rocha. Agora, pode saber, Cássia, Milton, ouvintes, isso ainda vai dar muita confusão. Quando você avança, quando a PF avança sobre um integrante da cúpula do Senado, da tropa de choque do Alcolumbre, num momento tão sensível para o governo no Congresso, isso aí ainda a gente vai falar muito dessa crise. Gente. Muito obrigado e um bom dia para você, Malu Gaspar. Um beijo, gente. Até mais. Até mais.